Olá pessoal, aqui é a professora Sueli e na aula de português nós vamos estudar dois assuntos. Nós vamos estudar artigo e vamos estudar substantivo, tá? O substantivo são vários detalhes, mas é uma matéria fácil, então prestem atenção, tá? Artigo é muito pequenininho, tá bom? Então olha só, o que é artigo? Tem artigo definido e indefinido, tá? Palavra que acompanha o substantivo, determinando-o de forma precisa ou vaga, indicando gênero e número. Isso é artigo. Então, gente, o artigo é o quê? Quando ele é definido, ele é o, a, os, as. Esse é artigo definido, só ele, tá? É só esses quatro. Indefinido, uma, uns, umas, tá? São indefinidos, tá? E sempre o artigo, ele tá juntinho do substantivo, ele acompanha o substantivo, tá? Se você vê lá o ou a lá perto de um verbo, tá? Ele não é artigo. O artigo ele vai ficar junto do substantivo. Pode ser que no português acontecem casos, né, esporádico, exceções, tá? Mas é muito difícil, tá? Um artigo não tá lá juntinho de um substantivo. Então, sempre que você vê o substantivo, né, que a gente vai estudar agora, e vê o artigo do lado, tiver essa palavrinha ou a, ou uma, ele é o artigo, ok? Temos exemplo aqui, ó. Olha só. Os pais observaram as crianças. Então, primeiro eu vou achar o substantivo. Substantivo é nome de coisa. Então, o que eu tenho aqui, ó? Pai é nome. Crianças também são nomes, né? Então, pais e crianças, os dois são nomes. E aí, o que tem pertinho dele? Olha lá o os perto do pai e o as perto da criança, né? Perto de criança. Então, os dois, eles são o quê? Artigo, tá? Então, ó, e é o quê? Artigo definido, tá? Olha lá no cantinho lá que eu coloquei para vocês lá, ó. Artigo definido, o, as, os, as. Então, ele é artigo definido. O outro exemplo tá assim, ó. Uma menina e uns meninos estavam lá. Você vai olhar primeiro e vai achar quem que é o substantivo aqui, ó. Menina e meninos, tá? São nomes, ok? Então, os dois são nomes. E perto deles tem o quê? Uma e uns. Tá vendo que uma, ele tá fazendo o quê? Ele tá definindo que menina é o quê? É um gênero, né? Um gênero feminino, tá? E uns meninos é um gênero masculino, tá? Então, ele tá definindo o quê? Feminino e masculino, tá? E olha lá para você ver. Uma e um são artigos indefinidos, tá? Não esqueça disso. Exemplo aqui, ó. Pai, comprei o livro. E depois embaixo, pai, comprei um livro. Qual que é a diferença de o livro e um livro, tá? Isso aqui, eu coloquei esse exemplo para mostrar para vocês qual que é a diferença de definido e indefinido, tá? Quando eu coloco aqui, ó, pai, comprei o livro. O livro, ele é um artigo definido, porque eu já falei para vocês. Por que é definido? O que é definido? É uma coisa específica, é uma coisa só. Então, você sabe que livro que é. Né, pai, comprei o livro. Dá a entender também que o seu pai também sabe que livro que você comprou. Agora, quando eu falo assim, ó, pai, comprei um livro, é um artigo indefinido. Pode ser qualquer livro, né? Seu pai não sabe qual que é o livro que você comprou. E você também não está especificando para o seu pai que livro que você comprou. Você comprou um livro qualquer. Tá, gente? Então, quando eu tenho um artigo definido, eu sei o que ele é. Ele me define, tá? O que ele é. O substantivo me define que substantivo que é.
Você sabe qual que é. Agora, quando eu tenho um artigo indefinido, pode ser qualquer um, tá? Então, artigo indefinido pode ser qualquer um. Comprei um livro, pode ser qualquer livro, ok? Então, essa matéria de artigo, tá? Vocês vão ter que guardar na cabeça. Depois eu vou fazer para vocês, tá? Eu vou passar a matéria para vocês colarem no caderno. Mas vocês têm que guardar o seguinte, ó, artigo, ele tem definido e indefinido. Artigo definido, a, o, as, os. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Tá? Qual que é a diferença de artigo definido com indefinido? Que o artigo definido, você define, o próprio nome fala, você define, você especifica, vai especificar ele. O indefinido não, pode ser qualquer um, ok? Então tá. E agora nós vamos estudar sobre substantivo, tá? Substantivo, a matéria é maior, tá? Mas prestem atenção então, se precisar vocês voltem de novo no vídeo, vai ficar um pouquinho grande, mas aí você volta onde você quer, né? E preste atenção, faz os exercícios, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que saber o que é substantivo, né? O substantivo, tá? São palavras que servem para dar nome às pessoas, nome às qualidades, nome aos sentimentos, aos objetos, aos lugares, né? Seres reais e imaginário. Por exemplo, macaco, né? É um nome, né? Felicidade. Felicidade é o nome de um sentimento, né? Amor é o nome de um sentimento. São Paulo é o nome de um lugar. Deus, né? É o nome também. Então é isso, tá, gente? Tudo que se refere a nome, ele é substantivo. Tem que ser nome, tá? Nome de alguma coisa, né? Só de um objeto, de pessoas, não uma coisa imaginária, né? Uma fada, fada é imaginário, é nome também, tá bom? Então tudo que tem a ver com nome é substantivo, tá? E aí o substantivo, ele tem classificação. E aí eu fiz o seguinte, vou fazer um esqueminha, vou colocar as classificações em grupinhos, tá? Que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, ó, nós temos eu vou até dar um enter aqui de uma vez, ó, concreto. Então, nós temos substantivo concreto. O que é concreto? Aquilo que você pega, aquilo que você vê, tá? Então, ó, Ana é um substantivo concreto, é o nome de uma pessoa, concreto, desculpa. Rapaz é concreto. Paris é o nome de uma cidade, concreto. Árvore, né? Flor, isso aí é o quê? Um substantivo concreto. E nós temos o substantivo abstrato, tá? Que é da imaginação, é imaginário. Você não pega, você não vê. Por exemplo, justiça. Justiça é o quê? É abstrato, mas é um nome, tá? Saúde. Saúde também, você não vê, você não pega a saúde. Então, ele é o que? Abstrato, mas é um nome, tá? Inteligência. Profundidade, tá? É um nome também. Beleza, tudo é um nome. Então, eu fiz um grupinho. O grupinho o quê? De classificação de concreto e abstrato. Então, um substantivo, ou ele tem que ser concreto e abstrato, tá? É uma definição que você tem para ele. Concreto ou abstrato, você tem que escolher um dos dois, ok? Então tá, então vamos fazer um outro grupinho agora aqui, ó. Então, pessoal, nós temos a outra classificação, tá? Nós temos a classificação, tá, com relação a substantivo próprio. O que é substantivo próprio? Substantivo próprio, o próprio nome diz, tá? É de um ser, tá? Por isso que ele tem que ser escrito com letra maiúscula, tá? Então, ele especifica um substantivo para um ser. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, João, tá? Eu não vou falar homem. Homem seria substantivo comum, mas eu estou especificando uma pessoa, João. Então, tem que ser com letra maiúscula, tá? Então, é um substantivo próprio. Portugal é o nome de um país,
tá? Então, letra maiúscula. Porto Seguro, nome de uma cidade, letra maiúscula. Amazonas, nome de um rio, tá? Ou nome de um estado, letra maiúscula. Contagem, nome de uma cidade, letra maiúscula. Então, substantivo próprio tem que ser escrito com letra maiúscula. Não pode escrever com letra minúscula, tá? Tá errado. Letra maiúscula, ok? E nós temos substantivo comum. Esse sim. Esse você pode escrever com letra minúscula, né? Então, olha só, homem, qualquer homem, né? Então, letra minúscula. País, cidade, rio, casa, né? Então, é um substantivo comum, ok? E nós temos o substantivo coletivo. Apesar dele ser escrito no singular, tá? Ele quer dizer o quê? O substantivo coletivo, ele designa, tá, um conjunto de seres, tá, ou coisas da mesma espécie, tá? Por exemplo, alcateia, ó, é escrito no singular, né? E aí o que acontece? Mas o que significa alcateia? É um conjunto de lobos, né? Aí, olha, batalhão de soldados, um conjunto de soldados, aí você fala batalhão, né? Bando, né? Um conjunto de quê? De pássaros, né? Aí chama bando, é coletivo. Cardume, né? De peixes. Exército de soldados, ok? Então, próprios, tá? Ele tem que ser escrito com letra maiúscula. Comum é um substantivo comum, é nome, todos eles são nomes, tá, pessoal? Nós estamos estudando substantivos. Então, você pode escrever com letra minúscula. Coletivos, né? O coletivo, ele é um conjunto, tá? De alguma espécie, ok? Então, essa daí é o quê? É outra classificação. Então, se você pegar um substantivo, você tem que escolher um desses três aí, tá? Para classificar para ele, ok? Nós temos um outro conjuntinho de classificação. Simples, tá? O que é um substantivo simples? Que ele tem só um nome, tá? Só um nome, ó. Régua é um substantivo simples. Lápis, espada, cadeira, flor, tá? E o que é um substantivo composto? Que ele tem dois nominhos, tá? Vale para um, mas tem dois. Por exemplo, olha só, esse aqui tem três. Eles podem ser separados com hífen, tá? E pode não ser. Igual, por exemplo, pé de moleque, tá vendo? Peixe, espada, composto, tá? Beija-flor, guarda roupas, arco-íris, tá vendo? Todos eles são substantivo composto. Então, se você também pegar um outro substantivo e pedir para você classificar, ele tem que ser simples ou composto, tá certo? E aí nós temos também uma outra classificação, primitivo, tá? Um substantivo primitivo. O que é um substantivo primitivo? Lembre de primeiro, tá? Primeiro, a palavra, ela é a primeira, ela não é derivada de outra, tá? Então, primitivo, lembre, primeiro, a palavra originou, ela nasceu, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, madeira, água, pedra, carro, flor. Madeira veio de outra palavra? Não, madeira mesmo. A água veio de outra? Não. Pedra veio de alguma outra palavra? Também não. Tá? Então, isso aí são o quê? São substantivos primitivos. E nós temos o substantivo derivado, que aí sim, ele deriva, ele vem de outra palavra, tá? Então, por exemplo, olha só, madeireira, vem de qual palavra? Vem de madeira, vem do primitivo, tá vendo? Então, o derivado, ele vem do primitivo, né? Eu coloquei até semelhança aqui, ó, aguaceiro, aguaceiro, que palavra é essa? Vem de que aguaceiro? Vem de água, então ele é derivado de água. Pedreira, pedreira veio de quê? Veio de pedra, tá? Carreta veio de carro, né? Floricultura, ela é derivada de quê? De flor. Tá vendo a diferença, pessoal? Primitivo é a origem
derivado vem do primitivo, tá? Então, é muito fácil essa classificação, tá? Todas elas são fáceis, quer ver? Nós vamos fazer alguns exercícios agora. Inclusive, eu coloquei lá no cantinho para vocês verem, tá vendo? Então, se eu der para vocês um substantivo, eu quero que vocês me informem. Primeiro, eu coloquei até da mesma cor ali, ó. Eu quero que você me informe. Ele é concreto ou abstrato? Ele é próprio, comum ou coletivo? Ele é simples ou composto? Ele é primitivo ou derivado? Tá vendo? Pronto, você estudou a parte de substantivo de classificação, tá? Porque se eu ficar dando picadinho, o aluno não consegue enxergar. Então, eu já dei tudo junto para você ver as classificações que existem. E aí você pega um substantivo, por exemplo, pedra, né? E aí você vai pegar pedra e vai falar o que da pedra, ó. Concreto ou abstrato? Ó, ele é concreto, tá? Pedra você vê, você pega, concreto. E agora, ele é próprio, comum ou coletivo? Ele é comum, tá? Então, por quê? Pedra pode ser qualquer uma, não é nome específico, não. Simples ou composto? Ele é simples, é um nome só, é uma palavrinha só, tá? Primitivo ou derivado? Primitivo. Tá vendo? Pedra não vem de outra palavra, tá ok? Outro exemplo, Pedro. Olha o Pedro. O Pedro, ele é o quê? Concreto ou abstrato? Pedro. Ele é concreto, tá? É uma pessoa, ok? E aí, próprio, comum, coletivo? Próprio, por isso tem que ser escrito com letra maiúscula, é um nome de um ser, tá? Simples ou composto? Simples, só tem um nome. Primitivo ou derivado? Derivado. Pedro vem de quê? Vem de pedra. Ok, pessoal? Então, Pedro vem de pedra. Vamos para o outro aqui, ó. Justiça. Concreto ou abstrato? Abstrato. Você não pega justiça, você não vê a justiça. Tá? É uma coisa abstrata, de pensamento. É comum, tá? É próprio, comum, coletivo. Ele é comum. É simples, porque é um nome só, tá? E ele é derivado, ok? Batalhão. Batalhão, ele é o quê? Concreto ou abstrato? Concreto. Comum, próprio ou coletivo? Ele é o quê? Coletivo. É um conjunto, tá? Simples, ok? E o quê? Derivado, tá certo? De batalha, né? Pé de moleque. Pé de moleque é o quê? Ele é concreto ou abstrato? Ele é concreto, pé de moleque, o docinho pé de moleque, né? Ele é comum, que é um doce comum. Simples, ele é composto, tá? Simples ou composto? Ele é composto, ó, pé de moleque, ok? E ele é o quê? Derivado, tá? Então, é isso daí, gente. A classificação, depois vocês vão ter isso daí anotado e a forma que vocês vão classificar. Se eu pedir pede, classifique o substantivo. Aí você vai colocar cada um deles, tá certo? Então, nós vamos mudar o assunto aqui de substantivo. Não é classificação mais não, agora é gênero do substantivo, tá? O que é gênero do substantivo? Gênero, a palavra gênero, tá? É masculino e feminino, tá bom? Então, nós vamos estudar isso aqui agora, tá? Não é difícil não, também não, tá? Ele é fácil, só que é detalhes, né? É muita coisa, muita informação. Então, tem que praticar, tá bom? Então, o gênero do substantivo, ele divide em 3, tá? Ele divide em comum de dois, epicenos e sobrecomum. Nós vamos falar de cada um deles, você vai ver também que é fácil, tá? Você só decorar aqui um detalhezinho que eu vou dar para vocês que vocês conseguem fazer, tá bom? Então, ó, gênero de substantivo é masculino e feminino, tá? Aí, nós vamos aqui, ó. Ele divide em 3, né? O primeiro é comum de 2, tá? Comum de 2. O que é comum de 2? Tá? São substantivos
que tem só uma forma para masculino e feminino, tá? Porque, gente, porque é o seguinte, olha só, eu estou estudando aqui o gênero do substantivo. Deixa eu só falar uma coisa antes. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, menino, menina, isso é comum, isso é normal. Você tem o masculino e tem o feminino. Homem, mulher, você tem o masculino e tem o feminino. Tá? Mas tem caso no substantivo que ele não muda. Tá? O substantivo, ele continua uma palavra só para masculino e feminino. E aí, como é que você faz para você saber se é masculino ou feminino? É isso que nós estamos estudando agora. Tem 3 formas de você fazer, tá? Então, quando é normal, homem, mulher, aí a gente nem vai estudar, que todo mundo já sabe, né? Mas quando é que o substantivo ele não troca? Ele continua da mesma forma, tanto para masculino e feminino. Então, é esses casos que nós vamos estudar, que são os 3. Tá? Então, comum de 2. Quando é comum de 2, vou ler de novo, são substantivos que têm só uma forma para masculino e feminino. E quem vai definir se ele é masculino ou feminino, você sabe o que é, gente? É o artigo que nós já estudamos no começo. O artigo, que é o, a, os, as, uma, uns, umas, que vai definir se é masculino ou feminino. Então, comum de 2, você pode colocar uma setinha depois no caderno de vocês, coloca assim, artigo. É o artigo que vai te ajudar a definir, tá? Então, por exemplo, ó, o regente. Regente, ele serve para masculino e feminino. Quem vai determinar para mim se ele é masculino ou feminino é o artigo na frente dele. Olha lá para você ver. O regente, a regente. Tá vendo? Outro aqui, ó, o dentista. Dentista, se você falar dentista, tanto para masculino e feminino. O que você vai definir se é masculino ou feminino? É o artigo. O dentista. A dentista. Tá vendo? Estudante, a mesma forma. O estudante, a estudante. Acabou. É só isso. Então, comum de 2... A própria palavra fala comum de 2. Ele é comum para os 2. O que vai definir é o artigo. Então, a palavra-chave, tá? De comum de 2, põe lá no seu caderninho. Artigo. É ele que vai definir, tá certo? Depois nós temos o epiceno. Epiceno também é o seguinte, ó. Esse substantivo tem a mesma forma, tá? E o mesmo artigo, olha, para os 2 gêneros. Mas então como é que eu vou fazer, professora? Sabe o que vai diferenciar o epiceno? É a palavra macho e fêmea. Então, de cara, você olhou epiceno, macho e fêmea. E aí, se é macho e fêmea, então é para animais. Concorda comigo? Você não vai falar ser humano, macho e fêmea. Então, epicenos, tá? O comum de 2, ele também tem animais aqui no meio, tá? Mas epiceno, o específico dele é animais. E outra coisa, o artigo é o mesmo para masculino e feminino. O substantivo é o mesmo para masculino e feminino. E o que vai diferenciar, porque você vai ter que escrever na frente macho e fêmea. Então, a palavra-chave de epiceno vai ser a palavrinha macho e fêmea. Coloca aí no cantinho do seu caderno também. Tá bom? Então, por exemplo, olha lá. O golfinho. Se eu falar o golfinho, pode ser macho ou fêmea, mas eu coloco na frente macho. O golfinho, macho. O golfinho, fêmea. Tá vendo que o o aí, ó, ele não muda. Você vai colocar a golfinho. Não existe, né? É o golfinho. Então, o artigo, ele é igual para os 2. O substantivo é igual para os 2. O que vai definir para mim se é masculino ou feminino é a palavrinha macho e fêmea, tá? Olha o outro exemplo aqui, ó. A baleia macho, a baleia fêmea. Não existe o baleia, tá? É a baleia, tá bom? Então, epiceno, a palavra-chave vai ser
macho e fêmea. Sobrecomum, tá? E o sobrecomum? O sobrecomum é o seguinte, sempre uma só forma e o mesmo artigo para designar tanto o masculino quanto o feminino. O sobrecomum, ele não difere, tá? Ele vai ser uma palavrinha para masculino e feminino, não tem outra palavrinha que vai diferenciar ele de masculino e feminino, é uma palavrinha só e acabou. Por exemplo, a vítima, tá? Tanto masculino ou feminino, vai ser a vítima. Você vai colocar o vítima, tá bom? Então é a vítima. A vítima vai ser para masculino e feminino. No português nosso não difere, não vai diferenciar, ok? Outra palavrinha, o monstro, né? O monstro. O monstro tanto pode ser um monstro masculino como feminino, tanto faz, mas vai ser uma palavrinha só, o monstro, tá? A criatura, mesma coisa, tá bom? A criatura tanto pode ser masculino como feminino. Então, gente, ó, de novo, comum de dois, artigo, epiceno, macho, fêmea, sobrecomum, não tem diferenciamento, tá? É a mesma palavrinha para os dois, ok? Não tem diferença nisso daí, tá certo? Pessoal, agora nós vamos estudar número do substantivo, tá? Número, singular e plural, ok? Essa matéria aqui, tá? Ela tem vários detalhes, ela é bem grandinha, tá? Porque tem algumas informações para vocês, mas vai prestando atenção, vai lendo de novo, no livro de vocês também tem a matéria, tá? Então, existem algumas maneiras, né, de formar o plural do substantivo simples, tá? Então, primeiro, número do substantivo singular e plural. Então, menino, meninas, ó, menino, meninos, casa, casas, né? Então, é só você colocar no plural, mas tem palavrinhas que ela complica um pouco na hora que você vai colocar no plural. Então, eu coloquei algumas aqui para destacar para vocês, tá bom? Então, ó, substantivos, tá? Terminados em ão, tá? Eles fazem plural substituindo, tá? O ão por ões, tá? Então, aqui, ó, ões. Vamos lá, ó. Melão, tá? Então, você vai colocar, ó, melões. Então, quando você tem um substantivo terminado em ão, tá? Você colocar ele no plural, tá? Então, tem algumas palavrinhas que você vai substituir aqui, que é, no caso, o ão. O ão você vai substituir por ões. Então, vai ficar melão, melões. O ão também, ele pode ser substituído, tá? Por ãos, tá? Então, ó, irmão, irmãos. Não é irmões, pelo amor de Deus, tá? Irmãos, ok? E o ão também, ele pode ser substituído por ães. Por exemplo, cão, cães, tá? Então, o ão, ele pode ser substituído por ões, ãos e ães, ok, pessoal? Tá? Vai lendo, tem que ler, tá? Não decora-se de uma hora para outra, não, tá? Isso aí tem que ler, muita leitura vocês vão decorando, ok? Também, os substantivos terminados, tá, em R, S ou Z, tá? R, S ou Z fazem o plural acrescentando-se. Então, vamos lá. Ó, flor, flores, tá? Você acrescenta o es, tá vendo? Você vai acrescentar, você não vai tirar, você vai acrescentar o es, ok? É S, tá? Então, flor, você vai acrescentar, vai ficar flores. Olha um outro aqui, ó. Freguês, termina com S. Você acrescenta o ES, vai ficar fregueses, tá? Raiz, termina com Z,
né? Você acrescenta o ES, vai ficar raízes. Tá certo, pessoal? Um outro exemplo aqui, ó. Substantivos terminados em X, tá? Ou S. Espera um pouquinho, pessoal. Pessoal, eu achei que eu tivesse colocado coisa errada aqui, mas é porque eu digitei o seguinte, ó. Esse aqui é o seguinte, ó. Substantivo terminados em X, tá? Ou substantivos, tá? Paroxítona ou proparoxítona terminada em S, tá? É isso daí, tá? E o que acontece? Ele vai conservar a mesma forma. O que vai indicar, tá? O plural dele é o artigo. Por exemplo, olha lá para você ver, ó. É substantivo terminado em X, ó. Tórax, você não vai colocar essa ali no final, não, tá? O tórax, que ele continua a mesma forma. Quem vai definir se está no singular ou plural vai ser o artigo. Olha o artigo aí na frente. Os tórax. Tá vendo que ele continua, o tórax continua da mesma forma. Quem mudou foi o artigo. Olha para você uma outra palavra aqui, ó. Tênis. Tênis, ele é um paroxítona. O que é paroxítona? Recordando aí, ó, quando a penúltima é a sílaba mais forte. Então, T é o mais forte. E a palavra termina com S, termina, tênis. Tá vendo? Então, o tênis, ele não troca, ele não muda. Quem vai diferenciar para mim, singular ou plural, vai ser o artigo, os tênis. Tá certo? Um outro exemplo aqui, ó, de proparoxítona, olha só. Ônibus. Ônibus é uma proparoxítona. Por quê? A antepenúltima, que é a sílaba mais forte, inclusive ela é até acentuada, tá vendo? Todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Ônibus também, ele continua da mesma forma para singular e plural. Quem vai definir isso para mim é o artigo que está na frente, tá certo? Então, tem que prestar atenção nisso daí. E depois, nós temos substantivo terminado em M, tá? Eles fazem o plural trocando, tá? Você tira o M e coloca NS, tá certo? NS. Então, exemplo, vamos lá, ó. Bagagem, você tira o M e coloca NS, vai ficar bagagens. Jardim, vai ficar jardins. Ferrugem, tira o M, fica ferrugens, ok? Outros exemplos. Substantivos, tá? Terminados em ao, el, ol ou u, tá? Fazem o plural trocando-se, tá? O L, tá vendo o L aí, ó? Você vai trocar e vai colocar IS no lugar do L. Então, todo substantivo terminados com ao, el, ol e u com L aí, ó, você vai fazer o seguinte, vai tirar o L e vai colocar IS. Por exemplo, olha só, animal, tira o L, animais, tá? Painel, tira o L, coloca o IS, painéis. Azul, né? Tira o L e coloca IS, azuis. Só que tem uma exceção, tá? O problema do português é esse, porque português tem as regras, mas tem várias exceções, tá? Tem caso que não vai funcionar você tirar o L e colocar IS, tá? São exceções. A regra, no geral, é isso, você tira o L e põe o IS, tá? Que vai dar certo. Mas tem casos que você vai tirar o L e vai colocar IS, vai ficar uma palavra terrível, tá? Que não existe. Então, aí você presta atenção que essa palavra é escrita de outra forma, igual, por exemplo, mal, tá? Você vai colocar o plural de mal, é males, tá? Não vai falar mais, aí mais é outra palavra, né? Não é o mal, ok? Se você tirar o L e colocar IS, vai ficar mais, mas não é o mal que você quer, tá certo? Então, tem exceções. Outro exemplo aqui, ó. Substantivos, tá? Oxítonas terminados em
IL, tá? Perdem o L e recebe o S, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ficou faltando o I no lugar perto do L aqui, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, oxítonas terminada em L. Tá vendo aí? Eu vou colocar depois o I na frente, tá? Ficou faltando. Mas é oxítonas terminadas em IL, tá? Você tira o Q? Tira o L e vai acrescentar o S, tá? Então, ó, fuzil, você tira o L e põe o S. Fuzis. Canil, tá vendo? Termina com IL. Você tira só o L e põe o S. Canis. Sutil, sutis, ok? A tia vai consertar isso daqui. Vou até colocar uma observação aqui para mim não esquecer, tá? Outro exemplo, acho que esse aqui é o último, vamos lá. Substantivo paroxítonas terminadas em IL, tá? Fazem o plural trocando-se o IL por EIS, tá? EIS, tá bom? Vamos colocar exemplo aqui, ó. Tem que ser paroxítona, tá, pessoal? Então, ó, paroxítona, réptil é uma paroxítona. Termina em quê? IL. O que você vai fazer? Você vai tirar esse IL fora e vai colocar EIS. Então, ó, réptil, répteis. Inútil, tira o IL e coloca EIS. Inúteis. Tá certo? Agora é o seguinte. Nós estudamos até agora como é que você coloca no plural um substantivo, né? Mas a gente deu exemplo de substantivos simples, que é uma palavrinha só, tá? Mas quando o substantivo ele é composto, tá? Ele tem mais de uma palavrinha, tá? Tem uns que ele tem a separação por hífen, tem outros que não. Mas e aí, como é que faz? Né? Nós temos alguns casos aqui, então prestem atenção, por favor, nesses detalhes, tá? Então, agora nós vamos falar sobre substantivo composto. Nós falamos de simples, agora é composto. Como é que faz? Olha só. Quando o substantivo, tá? O substantivo composto, escrito de hífen, né? E tudo mais. Então, quando os dois elementos vão para o plural. Quando é que os dois nomes do substantivo vão para o plural, tá? Então, primeiro caso, quando os dois nomes forem os substantivos, tá, gente? Então, você pega aqui, por exemplo, olha só. Ó, se você pegar só couve, couve é um substantivo. Se você pegar só flor, flor também é um substantivo. Os dois separados, eles são substantivos. Se você analisar eles separados. Então, se os dois são substantivos, tá? Aí juntando agora ficou, os dois juntando ficou um substantivo composto. E os dois separados são substantivos, então os dois vão para o plural. Então, ó, couves, flores. Tá certo? Então, primeira coisa, você olhou, presta atenção para você não confundir a cabecinha. Ó, pegou o substantivo, ele é composto. Então, você vai fazer o quê? Eu vou analisar ele primeiro. Primeiro, a professora falou que se os dois forem separados, forem substantivos, então os dois vão para o plural. Então, você coloca no plural. Tem outro caso aqui, ó. Se você pegar um substantivo e o outro for adjetivo, também vai para o plural, os dois. Olha só. Erva doce. Então, é um substantivo composto. Ok. Aí você vai analisar separado agora. Erva. Erva é um substantivo. É nome. Doce. Doce não é substantivo. Doce é uma qualidade. Então, ó, erva é um substantivo. Doce é um adjetivo. Só que os dois agora estão juntos. Erva doce. Mas a professora falou que quando for um substantivo e um adjetivo juntos, os dois vão para o plural. Então, nós vamos colocar ervas
doces, ok? Olha um outro caso. Agora é o contrário do segundo aí, ó. Inverte aí, ó. O adjetivo, o primeiro é adjetivo e o segundo é o substantivo. Os dois vão para o plural. Por exemplo, boa. Boa é um adjetivo, né? Boa. E noite é um substantivo. Ok, agora eu vou juntar os dois. Boa noite virou um substantivo composto. Mas a professora falou que se o primeiro for um adjetivo e o segundo for um substantivo, os dois também vão para o plural. Então, boas noites, ok? E quando for um numeral e um substantivo? Então, por exemplo, aqui eu pego um substantivo composto, que o primeiro é numeral e o segundo é um substantivo, que sexta é um numeral, né? Então, sexta-feira é um numeral ordinal, tá, gente? Sexta. O que acontece? Sexta-feira é um numeral, sexta é um numeral e o substantivo é feira. Então, sexta-feira, ele também, todos os dois vão para o plural. Sextas-feiras. Ok, pessoal? Então, ó, quando você pegar, recapitulando aqui, ó, quando você pegar um substantivo composto, tá? As duas palavras vão para o plural quando? Aí você vai separar, vai analisar. Quando for um substantivo mais um substantivo. Quando for um substantivo mais um adjetivo. Quando for um adjetivo mais um substantivo, trocou a ordem aí. E quando for um numeral mais um substantivo. Então, nesse caso, nesses 4 casos aqui, todas as duas palavras vão para o plural. Ok, pessoal? Agora, quando somente a primeira palavra, primeiro elemento vai para o plural, eu também tenho um substantivo composto, agora não é os dois que vão para o plural, não. Só a primeira que vai para o plural. Quando é, tá? Olha só. Quando os dois elementos são ligados por preposição, tá? Então, eles são ligados por preposição. Professora, eu não sei o que é preposição. Você vai estudar a próxima matéria depois de substantivo, vai ser preposição. Aí você vai lembrar dessa matéria aqui, tá? Então, olha só. Mas é quando tiver uma palavrinha no meio dele. Por exemplo, aqui, olha só. Ó, língua de sogra. Tá vendo? O de aí, o dele é uma preposição. Tá? Então, quando tiver ligado, tá? O substantivo composto, ele tiver ligado, tiver no meio dele uma preposição, quando você for colocar no plural esse substantivo composto, você vai colocar só o primeiro termo. O restante fica igual. Então, ó, língua de sogra, línguas de sogra. Ok, pessoal? Infelizmente, tem que decorar, tá? É decoreba, devagarinho vocês vão decorando, tá? Conforme for, né? Vocês vão estudando, fazendo os exercícios, vocês vão lembrando desses detalhes, tá certo? Agora, quando é que somente o segundo elemento vai para o plural? Nós já estudamos, tá? Quando o substantivo composto, todos os dois vão para o plural. Quando só o primeiro vai para o plural. E agora, quando só o segundo vai para o plural? Quando é que acontece que só o segundo vai para o plural? Tá? Então, olha só. Conserva a mesma forma o substantivo. Não, só o segundo vai para o plural quando temos, tá? Quando temos verbo ou a palavra invariável mais o substantivo. Quando a primeira palavra for um verbo ou uma palavra invariável, tá? Que essa palavra, o que é uma palavra invariável? Que ela nunca muda, tá? Você no português, se você mudar ela, você vai ver que ela vai ficar horrorosa. Então, ela nunca muda. Tá? Então, quando você tiver um substantivo composto e você de cara viu que a primeira palavrinha é um verbo separada, tá, gente? Você analisando ela separada, você vê que ela é um verbo ou uma palavra invariável,
tá? Somente o segundo elemento vai para o plural. Por exemplo, olha só. Quebra-cabeça. O quebra, a palavra quebra, tá? Ele é verbo, quebrar, tá? Quebra é do verbo quebrar. Então, é um verbo separado, tá, gente? Na palavra toda é um substantivo composto. Eu estou analisando separado. Quebra. Então, é verbo. Cabeça, substantivo. Verbo com substantivo, só a segunda vai para o plural. Quebra, continua a mesma forma. Cabeças. Quebra-cabeças. Ok? E outra coisa também. Quando a palavra é repetida, por exemplo, reco-reco. Reco-reco. Como é que eu coloco isso no plural? É repetido, não é? Reco-reco. Então, só o segundo vai para o plural. Reco-recos. Tá? Então, reco-reco vai ficar só o segundo para o plural. Reco-recos. Ok, pessoal? Agora, a letra D ali, ó, plural indicado apenas pelo artigo, tá? Então, olha só, tem palavra composto, substantivo composto, que quem vai, tá, definir ele no singular ou no plural não é a palavra. A palavra não vai mudar, tá? É igual lá no simples lá, quem vai mudar é o artigo. É ele que vai mudar. Por exemplo, então, olha só. O porta-lápis, tá? Quem vai mudar isso daqui vai ser os porta-lápis, tá? Então, quem vai trocar, quem vai colocar no plural vai ser vai ser o artigo, os porta-lápis. O porta-lápis continua da mesma forma, tá vendo? Aí você vai virar para mim e vai fazer um questionamento assim. Professora, mas você falou lá no início que se eu tiver um substantivo mais um substantivo, tá? Os dois vão para o plural. Porta, professora, é um substantivo. Lápis é um substantivo. Então, tinha que ser portas, lápis. Não é, tá? Se você analisar porta, nesse sentido aí, porta, lápis, se você pegar só porta, lápis, tira esse osso aqui, tá? Coloca porta, lápis. Porta, nesse sentido, ele está no sentido de portar alguma coisa, tá? Não é no sentido de porta, objeto, não, tá? Ele está no sentido de portar, tá? No sentido de esse verbo portar. Pessoal, então, ele não está no sentido de objeto, tá? De porta. Ele está no sentido de verbo portar, ok? Tá certo? Então, é por isso que é só o artigo que vai definir para mim se está no singular ou no plural. Agora, nós vamos estudar, tá, o grau do substantivo. Professor, é muita informação. É sim, é muita informação, tá? Mas é coisas assim que você, com a prática, você vai lendo e vai aprendendo, tá? Então, olha só, esse grau do substantivo, o que é grau? Grau que significa aumentativo e diminutivo, tá? Então, você vai estudar agora o aumentativo e o diminutivo de um substantivo. Ok, pessoal? Então, nós vamos estudar o diminutivo, né? Então, ó, em geral, tá? Para formar o diminutivo, usamos terminações, tá? Isso aqui é uma matéria bem fácil. Ó, terminações. Inho, tá? Então, ó, você coloca a terminação inho, então vai ficar menininho, tá vendo? Zinho, animalzinho, ito, cabrito, ote,
meninote, ico, burrico, ebre, casebre, eto, livreto, ejo, animalejo, isco, chuvisco. E também algumas palavras, tá? Como pequeno, pequeno, sapato pequeno, tá vendo? Você também pode utilizar. E minúsculo, por exemplo, flor minúscula, tá certo? Então, ó, no diminutivo, tá? Você geralmente utiliza essas terminações aí, ó. Inho, zinho, ito, ote, ico, ebre, eto, ejo, isco, pequeno e minúsculo, tá? Para você colocar um substantivo, tá? No aumentativo, tá? A gente também usa algumas terminações, tá? Nós temos ão, que no caso seria latão. Nós temos ona, criançona. Nós temos arrão, que seria canzarrão, que é de cão, tá? Aço, ricaço, alha, muralha, eirão, vozeirão, orra, cabeçorra, arréu, fogaréu. Também temos as palavras, tá? Que você pode usar, que é grande, sapato grande, enorme, casa enorme, imenso também você pode usar, carrinho imenso.